Dito isso, dou continuidade então à nossa série de mensagens, a série de mensagens chamada Fio de Esperança, aonde nós temos refletido sobre a promessa de Deus que sustenta a nossa história. Promessa de Deus essa que é desenvolvida no termo aliança. Vemos que Deus ele faz uma aliança eterna com o seu povo. Essa aliança que nós cantamos na canção antes da mensagem. A aliança de Deus, ela é chamada de pacto da graça. Existem mais duas alianças nas Escrituras, mas esta não vou falar aqui. Daqui a alguns meses nós estudaremos na nossa escola bíblica e o Jonatas vai esclarecer para todo mundo. Dito isso, nós estamos vendo sobre o pacto da graça, a aliança da graça de Deus, que é consumada em Cristo Jesus. Essa aliança, ela tem administrações, e nós vimos que a primeira é com Adão e Eva, onde Deus coloca um manual em nossas vidas, colocando coisas que fazem parte, um termo difícil, mas técnico, na nossa ontologia como seres humanos, a aliança do começo marca alguns pontos vitais em nossas vidas. A segunda aliança que nós vimos domingo passado é a aliança da preservação. Com Noé, Deus estabelece essa aliança, firmando e nos garantindo de que este mundo e tudo que nele há será preservado por Deus e restaurado em Jesus Cristo. E hoje, a terceira aliança que nós vamos refletir é a aliança da promessa. Como Deus, através de Abraão, ele faz uma aliança, prometendo ter um povo e uma terra. E como essa aliança se estende a cada um de nós nos dias de hoje. Dito isso, quero explicar brevemente para os irmãos o contexto do texto que nós vamos ler. Porque a aliança com Abraão, ela constitui-se em 3 capítulos. Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. E o que acontece nesse meio termo, para formar essa aliança que é chamada aliança da promessa? Deus ele aparece a Abraão no capítulo 12, ordenando que Abraão saísse da terra dele, a terra dos Ur dos caldeus, aonde Abraão ele não tinha fé no Deus que se revela a ele, ele não tinha fé em Iavé. Ele era politeísta, ele acreditava em vários deuses como as pessoas do seu povo. E Deus se revela a ele e fala: Abraão, saia da sua terra e vá para um lugar que eu te mostrarei. E assim Abraão vai. Deus promete a Abraão que ele teria uma grande descendência, uma terra, e seria abençoado por Deus de tal forma que essa bênção transbordaria através dele e seus descendentes para todos que estivessem ao seu redor. Capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 13 e capítulo 14, Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Ló começa a encrencar com os empregados de Abraão por questão de terra. Então Abraão fala: olha, pode escolher uma parte da terra que nós estamos e vai para lá e eu fico para cá. Ló escolhe e vai para Sodoma e Gomorra. Logo quando Ló chega lá, começa a ter uma guerra ali na região e Ló é capturado. Abraão vai em socorro do seu sobrinho, resgata ele, derrota aqueles reis que estavam em guerra e traz o seu sobrinho de volta. E ali, no capítulo 14 de Gênesis, ele escuta de Deus que foi o Senhor quem guerreou por Abraão. Foi Deus quem permitiu que Abraão ganhasse aquela guerra. E nós entramos no capítulo 15, que é o texto que nós vamos refletir hoje, mas eu vou avançar a explicação para ficar melhor completo para vocês do contexto, tá bom? Capítulo 15, Deus aparece a Abraão e fala: Abraão, eu vou te abençoar e você vai ser muito feliz. E Abraão diz assim: Deus, o que adianta o Senhor me abençoar se eu não tenho herdeiro e quem vai herdar as bênçãos que o Senhor me dá é o meu empregado? Corta aqui, depois eu continuo no sermão. Capítulo 16. Abraão recebeu a promessa, no capítulo 15, ele tinha recebido a promessa e fez a aliança com Deus. Capítulo 16, Abraão ele tropeça nessa aliança. Ele tem um filho, como Deus havia prometido, mas não com sua esposa Sara, mas com a escrava dela, Agar.
E aí a gente acha assim que Deus ele não dá uma bronquinha em Abraão. Mas capítulo 17, Deus ele dá uma bronca em Abraão. Porque ele fala, Abraão, você é tão cabeça dura que eu vou colocar uma marca em você para que você saiba que a aliança que eu fiz com você é um filho que virá de você com sua esposa Sara. E ali Deus institui a circuncisão. Então Abraão, capítulo 17, é instituída a circuncisão, o sinal da aliança. Capítulo 18, ele e Sara têm o filho Isaque. E aí, já é outra história. O que eu quero frisar, para nós entendermos a história de Abraão e o contexto quando Deus faz a aliança com ele, é o capítulo 12. Quando Deus ele promete 3 coisas. Abraão, você terá uma grande nação, de você terá muitos filhos. Muitos filhos, uma terra, e você será abençoado, e essa bênção transbordará de você. Ali Deus inicia a aliança. Capítulo 15, ele institui, ele formaliza essa aliança. E no capítulo 17, ele coloca um sinal, um selo, de como essa aliança é verdadeira. Ali, sendo a circuncisão. Dito isso, quero ler com vocês o capítulo 15, então, de Gênesis, para entendermos como essa aliança funciona e o que ela tem para nós nos dias de hoje. Diz assim a inerrante palavra do nosso bondoso Deus. Algum tempo depois, esse algum tempo depois é aproximadamente 10 anos, tá? Deus apareceu a Abraão com 75 anos e agora ele está com 85. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse, não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu, ó Senhor soberano, de que me adianta todas as suas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará todas as minhas riquezas. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não será esse o seu herdeiro, Abraão. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Abrão perguntou, ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as fugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão, esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como os escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e, por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse, dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito, até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. O texto ele vai nos narrar, então, a instituição da aliança de Deus para com Abraão. A aliança da promessa. E aliança, eu já comentei com os irmãos, mas repito, é um pacto de sangue
soberanamente administrado. Uma definição de aliança é um pacto de sangue, um pacto soberanamente administrado. E para entendermos como essa aliança ela funciona, observe comigo no versículo 7, que a aliança da promessa, ela é um pacto soberanamente administrado por Deus. Quando Deus diz a Abraão, olhando para ele e falando, então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Aquilo que Deus está colocando para Abraão é o seguinte, Abraão, eu sei que você ainda não tem um filho. Eu ouvi o seu questionamento sobre você ainda não ter uma descendência. Mas Abraão, quem começou essa aliança, quem começou esse relacionamento, não foi você. Não venha me lembrar daquilo que eu já disse para você. Porque eu sou o Senhor que o tirei da terra do Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. O primeiro detalhe é que Deus ele faz questão de enfatizar com Abrão que ele não participa de uma forma ativa, por assim dizer, desta aliança. A aliança ela começou porque Deus se revelou a Abrão e ele tirou Abrão daquela terra. Deus, ele falou e então tirou Abrão da sua terra natal. Quando ele começa falando desta forma, nas entrelinhas, ele está falando para Abraão, veja, eu sei que já passou 10 anos desde que eu me revelei a você. Eu sei que já passou 10 anos desde que você saiu da terra dos seus pais, dos seus familiares. Mas eu ainda assim lembro que eu disse para você deixar a sua terra, os seus parentes e as suas famílias, que eu lhes daria uma bênção, uma família, uma descendência incontável. E Deus, ele faz isso, deixando muito claro, porque foi ele quem começou essa aliança com Abraão, e não o contrário. De uma forma soberana e unilateral, Deus ele iniciou ela. Por isso, ele começa dessa forma, querendo aquietar, querendo acalmar Abrão e suas indignações. Porque veja, meus irmãos, é completamente justificável o questionamento de Abraão. Porque ele fala, Deus, o Senhor aparece depois de 10 anos, age através de mim para eu conseguir salvar o meu sobrinho Ló. O Senhor falou que eu ia ter uma descendência, até agora nada. Eu estou com 85 anos, minha esposa está com 75 anos e isso já é mais improvável ainda. Agora o Senhor aparece para mim falando que eu vou ter muitas bênçãos. Do que me adianta se eu não tenho um filho como o Senhor ainda não me deu? E Deus, ele faz questão de enfatizar para Abraão que é ele quem se revelou, que chamou e que fez a promessa. É ele quem sabe exatamente tudo aquilo que ele tinha dito. E ele faz questão de tocar lá no passado, quando tudo começou. É extremamente importante nós termos isso em mente, quando olhamos para essa aliança que Deus faz com Abrão, essa aliança da promessa, porque ela é soberanamente administrada por ele. Ela é soberanamente conhecida pelo próprio Deus. Ela é soberanamente iniciada com um Deus todo-poderoso e criador, que pode fazer todas as coisas, e ele não esquece da aliança que ele inicia. O segundo ponto que o texto vai nos mostrar sobre a aliança da promessa é que ela também é um pacto feito com Deus. Versículo 1 ao versículo 6. Se primeiro o versículo 7 ele fala que ela é soberanamente administrada, ela também é um pacto feito com o próprio Deus. Por quê? Uma aliança, um pacto, é a mesma coisa, ela implica que tem recompensas no meio. Ninguém faz uma sociedade, um acordo, uma junção com outra pessoa se não for ter benefícios neste meio.
E o ponto que Deus faz questão de ressaltar com Abraão é os benefícios dessa aliança que ele fez, desse pacto feito de Deus com ele. Versículo 1 ao versículo 6. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão. Ele disse: não tenha medo, Abraão, eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Corta para o versículo 4. O Senhor lhe disse: não será Eliezer o seu servo, o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Versículo 6. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. O segundo ponto é que o pacto de Deus, a aliança de Deus, ele é muito claro nas recompensas que elas terão. Nas recompensas que virão dela, daqueles que estão ali envolvidos. E Deus ele traz à tona novamente para Abraão que ele seria o escudo e recompensaria sobremaneira o próprio servo dele. Deus protegeria Abraão até o dia em que ele tivesse o seu filho. E ele mesmo abençoaria a vinda do seu filho. Note, Deus me perdoe, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Não me julguem, mas vou dar um exemplo. Ano retrasado e ano passado eu perdi meu avô e minha avó. Ambos em grande idade. Meu avô, parte de mãe, tinha 98 anos e minha avó 96. Muito bem vividos. Quando eu e Bia começamos a fazer a lista de casamento, eu coloquei o nome dos dois. Mas eu falei, provavelmente esses nomes vão vagar. Queria? Com toda certeza que não. Mas o que estava implícito? A idade. Se eu, olhando para os meus avós, eu já sabia que isso era uma possibilidade, mesmo eu não querendo, imagine Abraão, que ele recebeu a promessa de Deus, com 85 anos de idade, Sara com 75 anos de idade, falando, eu ainda vou ter um filho? Deus ele vai me guardar, eu não vou morrer enquanto eu ainda não tiver um filho. Eu com 85 anos de idade, minha esposa com 75 anos de idade, ele vai me dar recompensa, sendo que eu ainda não vi nada. Há 75 anos de vida, 85 anos de vida, pelo menos 60 anos de vida casado com Sara, tentando ter filho todos os dias, e até agora eu não tive. E Deus vai me dar um filho nessa idade que eu estou, uma idade improvável que se eu tropeçar, provavelmente eu posso morrer. E é exatamente assim que Deus ele fala, Abraão, eu serei o seu escudo. Eu que fiz uma aliança com você, eu te protegerei e garantirei que a aliança que eu fiz com você, eu cumprirei. Você terá uma grande recompensa e você terá um próprio filho, que virá de você e sua esposa. Eu lhe darei uma criança e não será o seu servo quem vai herdar tudo que você tem, mas o seu próprio filho. A aliança, ele é um pacto feito com Deus. E as bênçãos que Deus havia prometido para Abraão, era que com toda certeza, ele teria um filho. Ele teria uma terra. E ele seria extremamente abençoado pelo Senhor. O grande problema, e que nós não notamos, é que muitas vezes nós não cremos da mesma forma que Abraão não creu. O texto fala, corrijo, o texto fala que ele creu, e isso foi considerado por justiça. Ele creu na promessa de Deus, e por isso ele viveu pelo Senhor. Mas ele achou que não era exatamente como Deus tinha dito. Por quê? Capítulo 16 de Gênesis, Abraão tem um filho com Agar. Tentando com Sara, ele achou, a promessa de Deus deve ser só para mim. Não deve ser com aquela com quem eu me juntei numa só carne. Já que é só para mim, tudo bem a Sara me dizer que eu posso me deitar com Agar e ter um filho com ela. Deus,
no capítulo 17, ele vem então a corrigir Abraão ao colocar o sinal da circuncisão. Ele fala: Abraão, eu falei que você teria um filho com Sara e não com outra pessoa. E para que fique muito bem claro de você que eu fiz uma aliança com você e eu sou fiel à minha aliança, você terá um sinal no seu corpo, simbolizando de que a aliança do seu Deus é verdadeira. E ali é instituído o sinal da circuncisão. No capítulo 17, lidando com a incredulidade do capítulo 16 de Abraão e firmando a aliança que Deus faz com ele no capítulo 15. De que aquilo que Deus promete, a forma como Deus promete, é que ele vai fazer e realizar. E a aliança, então, esse pacto feito com Deus, ela ganha uma forma dupla. Deus abençoaria Abraão e sua descendência, dando uma terra, uma grande nação, um grande povo, e bênçãos sobre eles para serem derramados sobre outras pessoas. A outra parte, que era o povo, como que eles reagiriam a essa aliança? Tendo uma marca, que falariam que eles pertenciam àquela aliança do Senhor. Eles iriam se marcar com uma circuncisão. Todo homem iria ser circuncidado. Toda criança, ao 8º dia, masculino, iria ser circuncidado. E ali simbolizaria que eles fazem parte da promessa da aliança de Deus. Um ponto. Muito tempo depois, Israel confundiu o que Deus tinha dito aqui. Por quê? A circuncisão, ela não é um sinal étnico de um povo. Ela é um sinal de um povo que pertence à aliança de Deus. A circuncisão não é exclusiva dos judeus, é exclusiva do povo de Deus. Por quê? Deus fala: Abrão, você vai circuncisar Ismael, que agora tem 13 anos, você que tem 99 anos, e todo mundo que não pertence à sua linhagem sanguínea que está na sua casa. Todo mundo vai fazer parte da minha aliança. E não apenas aqueles que descenderem de você, mas todos que estiverem relacionados com você, depositarem a fé em mim e seguirem os meus caminhos. Todos eles participarão da aliança do Senhor. Todos eles desfrutarão da bênção de ser um povo, de ter uma terra e serem abençoados por mim. E o terceiro aspecto da aliança da promessa é que a aliança da promessa, ela é um pacto de sangue, ou um pacto de vida ou morte. Versículo 8 ao versículo 19. Abrão perguntou ao Senhor soberano, veja como ele é ousado: como posso ter certeza que tu vai fazer isso? Eu vou ter filho, me prova. Ele fala o seguinte: o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. E nesse momento Abraão falou: lascou. Por quê? Esse é um padrão de aliança do mundo antigo. Era um contrato que as pessoas faziam no mundo antigo. E aqui começa a se descrever. Abraão pediu para Deus provar que ele herdaria tudo aquilo. Deus falou: tá bom, Abraão, vamos fazer uma aliança. Pega um cordeiro, um carneiro, um cabrito, as aves, parta os carneiros. As aves você coloca um de cada lado mortos. Parta e cria um corredor. Como que era feita a aliança no mundo antigo? As pessoas colocavam esses animais partidos no corredor. Os dois lados que estão fazendo a aliança passavam por aquele corredor. E eles diziam o seguinte: aconteça com aquele que quebrar a aliança aquilo que aconteceu com esses animais. Que essa pessoa seja morta e partida em 2. Por isso que a aliança é um vínculo de sangue, é um pacto de sangue. Porque todos aqueles que se relacionam numa aliança colocam a sua vida em jogo. E Deus está falando isso para Abraão: Abraão, vamos começar uma aliança. Então Deus, ele faz Abraão colocar os animais ali e deixa Abraão esperando um pouco. Porque o texto fala que começou então a vir aves de rapina, urubus, tentar comer os animais, e Abraão ficou ali o dia inteiro espantando os bichos. Até que Deus chega num certo momento. Então Abraão é pego num sono e Deus diz o seguinte para ele. Versículo 13.
Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros numa terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, Abraão, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, a de Canaã, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão. Naquele dia ele disse: dei esta terra a seus descendentes. Observe que agora então essa aliança, Deus manda Abraão construir o corredor para eles firmarem essa aliança ali, para ter esse pacto de sangue envolvido entre eles. E Deus diz o seguinte: Abraão, você vai ter todas as promessas que eu lhe dei, mas antes eu vou falar tudo o que vai acontecer com você, os seus descendentes, em um período de 400 anos. Vocês serão, os descendentes de Abraão serão forasteiros em uma terra estrangeira, sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Eu castigarei a terra do Egito, e eles sairão de lá com grande riqueza. Os seus descendentes, Abraão, retornarão para essa terra, a terra de Canaã. E naquele momento, quando o meu povo voltar, os seus descendentes voltar nessa terra, eu castigarei os amorreus, e eles tomarão essa terra, porque será o meu juízo santo caindo sobre esse povo que tanto me tentou. E depois Deus termina falando: Abraão, você não vai ver nada disso, mas eu estou falando para que você tenha uma plena certeza que você morrerá em paz e será sepultado com idade avançada. E a terra que eu estou te dando nesse exato momento, você não vai morar nela, mas todos os seus descendentes vão morar. Eles vão ter que sair dela. 400 anos eles ficarão presos no Egito, e depois eles retornarão e serão a minha espada contra os amorreus que habitam nessa terra. Porque eu usarei os seus descendentes como instrumento de justiça contra esse povo. E eu estou falando isso para você, Abraão, para que os seus descendentes, futuramente, eles saibam que eu já tinha dito que isso ia acontecer. Abre parêntese, corta para o livro de Êxodo, e eles não sabiam que isso ia acontecer. Fecha parêntese. E Deus fala: Abraão, você quer ter certeza que isso vai acontecer? E o texto diz então que apenas Deus passa entre as carcaças dos animais. Apenas o Senhor, numa coluna de fogo, ele passa e firma a aliança. Ele não manda Abraão passar junto para eles firmarem aliança juntos. Deus, ele se compromete a dar aquela terra para Abraão, colocando a própria vida dele em jogo. Ele fala: Abraão, que aconteça comigo se eu não te der essa terra. Que eu morra como esses animais que estão esquartejados aqui no chão, se o seu povo não habitar nessa terra. Se os seus descendentes não forem abençoados, se eles não se tornarem nação minha. Que eu morra como esses animais. E Deus, ele passa sozinho no meio deles, firmando aliança, para falar que ele é um Deus eterno e fiel. Que ele cumpre a palavra dele. E que se ele não cumprisse, ele mesmo morreria. E narrativamente, a gente vê que o povo, ele chega a habitar a terra, e chega a perder a terra, e retornar para ela, mas nunca mais tendo eles. E o povo de Israel, eles acharam que essa promessa, na verdade, se falava sobre eles, mas não falava sobre eles. Falava sobre Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer o seguinte, capítulo 3, versículo 16: Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seus descendentes. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Aquilo que Deus estava falando para Abraão,
que ele teria um povo, ele não estava falando sobre a nação de Israel, ele estava falando sobre Jesus Cristo. Lá no futuro, Deus já estava falando para Abraão, e o texto de Hebreus vai dizer que Abraão, ele creu nisso pela fé, mesmo sem ver, mesmo sem ter noção com clareza que o povo que ele teria viria de Cristo. Ainda assim ele creu em Deus, e isso foi computado para a justiça nele. E a Bíblia é tão firme a falar que Deus, ele tem um povo e abençoa, que agora ele não coloca cordeiros no chão sacrificados para firmar aliança. Ele mesmo é o cordeiro sacrificado lá na cruz para firmar uma aliança com todos aqueles que nele crê, para que sejam um povo eterno do seu Senhor, abençoado com as bênçãos celestiais de Deus. Porque Cristo é o descendente de Abraão, não Isaac, não Ismael, não a nação de Israel, mas Jesus Cristo, Deus encarnado, que nasce dessa linhagem. E todos aqueles que acreditavam em Deus no Antigo Testamento, eles acreditavam pela fé em Cristo, mesmo sem saber. E todos nós que cremos em Deus, cremos em Cristo. E desde o Antigo Testamento e do Novo Testamento, Deus tem um único povo, que é feito no seu Israel, que é Jesus Cristo, o Senhor. E em Cristo, as promessas de Deus, de sermos um povo, de termos uma terra santa onde habitaremos, e de sermos extremamente abençoados, e essa bênção transbordaria nas nossas vidas, e abençoaria as pessoas ao nosso redor, chega a cada um de nós, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Porque a aliança da promessa de Deus, ela é consumada em Jesus e estendida a cada um de nós. Israel, Abraão, circuncisão, era um sinal e sombra de Cristo Jesus, o verdadeiro Israel de Deus, e da inserção no seu povo, o batismo, a sombra que a circuncisão representava. A aliança da promessa chega até mim e até você, meus irmãos. E nós podemos ter certeza que Deus nos dá uma terra junto dele. E que nós somos povo de Deus quando nós depositamos a nossa fé nele. Porque ele jurou pela própria vida. E na cruz do Calvário, ele a entrega em nosso favor. Sendo o testador, o fiador da aliança que é feita nele. A aliança da promessa, ela inicia em Abraão, mas consuma em Cristo e se estende a cada um de nós. E todos que creem em Cristo e depositam a sua fé nele, ali participam de povo de Deus. Ali recebem as bênçãos de Deus. Ali tem a garantia de que habitarão no novo céu e na nova terra com Deus. Porque Cristo é quem nos garante isso. E como nós podemos responder, pelo menos com 3 aplicações à aliança da promessa do Senhor. Uma delas eu já falei um pouco, então vou ser mais breve nela. É que Deus tem apenas um único povo. Deus não tem Israel e a igreja. Deus tem a igreja. A igreja é o povo de Deus. Na teologia reformada, nós chamamos o povo do Antigo Testamento de igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, porque ambos são salvos única e exclusivamente pela fé em Jesus. Portanto, nós não precisamos ficar se preocupando se Israel entra em guerra ou não, se alguém ataca a terra de Israel ou não, porque nada tem a ver com a nossa fé. Porque existe um único povo de Deus, que é a igreja. E é esse povo de Deus é que nós participamos mediante Jesus Cristo. É por isso que nós não circuncisamos mais ninguém. É por isso que não tem chofé e nem candelabros aqui na igreja. É por isso que nós não temos nenhum rito judaico.
porque o povo de Deus é a igreja de Cristo Jesus, e não a nação étnica de Israel. Por isso, não se preocupem com aquilo que acontece no Oriente Médio com aquele país, com aquela nação, porque isso nada tem a ver com cada um de nós. Nada. Segunda aplicação. As crianças e a inserção delas na aliança. Vou inverter. Vou fazer a terceira aplicação e eu volto para a segunda. Vai ficar mais fácil. Valorize os sacramentos do nosso Senhor. Veja, a forma que o povo de Israel participava das bênçãos de Deus, da aliança da promessa de Deus, era quando eles eram inseridos na aliança por meio da circuncisão, que era o sinal da época. Isso tudo é consumado em Jesus. E a consumação em Jesus, nós agora fazemos parte da aliança de Deus por meio do batismo. O batismo é a circuncisão do coração, como as Escrituras nos falam. Por meio do batismo, nós entramos no povo de Deus da forma como era administrado lá na aliança da promessa. E como que eles observavam aquela aliança? Ao observarem o sinal da circuncisão. E como que nós observamos o sinal da nossa aliança? Quando nós participamos da mesa do Senhor. Porque estar em aliança com Deus é ser inserido por meio do batismo e visivelmente contemplar e ser nutrido pelas bênçãos e promessas de Deus, quando nós partilhamos do vinho e do pão, domingo após domingo de ceia. Por isso é extremamente importante para o crente guardar o dia do Senhor, mas principalmente, a minha ênfase aqui, é o dia onde nós celebramos os sacramentos de Deus. Porque é quando nós partimos o pão e bebemos do cálice de Cristo, nós estamos anunciando a nossa esperança, nós somos nutridos visivelmente e espiritualmente com a presença de Cristo entre nós, selando em nosso coração aquilo que aconteceu com Ele na cruz. É extremamente importante nós participarmos dos sacramentos do Senhor, porque eles são a marca de pertencermos à aliança dEle, primeiro pelo batismo, onde entramos, e depois na participação da ceia, onde visivelmente temos o sinal e somos cuidados e nutridos por Ele. Por exemplo, semana passada eu falei que quando nós olhamos um arco-íris no céu, nós podemos deitar em paz, que sabemos que o mundo não será destruído por uma guerra nuclear, porque Deus prometeu. Por mais medo que tenha, você pode falar, em paz me deito, logo me levanto, porque esse mundo não vai acabar, porque o meu Senhor prometeu e o sinal dele está no céu. Quando nós olhamos para a ceia, o Senhor me salvou, e Ele me garante todas as bênçãos do seu povo, porque eu participo da mesa dele. Por isso, meus irmãos, é extremamente importante participarmos dos sacramentos do Senhor. Não é um pãozinho e um vinho. Não é um rito. Mas é esperança, é selo, é confiança de que as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. E a terceira aplicação, que é as crianças na aliança e o P do batismo. Nós cremos que batizar crianças, realizar o P do batismo, é um ato puro da confiança de que elas participam da aliança de Deus. Veja, Deus ele não faz novas alianças. Ele tem uma única aliança, a da graça, que tem as suas administrações, até chegar em Cristo e ser consumada. A aliança da graça, na administração da promessa que nós vimos hoje, as pessoas participavam do reino de Deus, da aliança de Deus, a partir do momento que elas eram crianças. Quer dizer que elas criam em Deus, que elas eram salvas por Deus? Não, mas elas eram inseridas na aliança de Deus ao 8º dia, por meio da circuncisão. E como é uma única aliança, nós não circuncidamos mais as crianças, e nem as pessoas, por motivos religiosos. Quando chega no Novo Testamento, a aliança, a circuncisão ela é substituída pelo batismo.
Em nenhum momento a Bíblia fala que nós não devemos mais batizar crianças, porque estamos debaixo de uma única aliança. Por isso nós entendemos que o batismo infantil é também uma maneira de nós inserirmos as nossas crianças na aliança de Deus e elas então desfrutarem das bênçãos do Senhor hoje. Porque quando elas são inseridas na aliança do Senhor, por meio dos pais, elas já desfrutam das bênçãos de Deus. E quando chegar o determinado dia, e se assim Deus aprovar, elas publicamente poderão professar a sua fé e falar: eu creio que Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Cristo fez uma aliança eterna comigo e me colocou no reino dele antes mesmo de eu sequer crer nele. E os meus pais, eles me marcaram nessa aliança, eles me inseriram nela. Quando eu ainda era criança, eu fui abençoado de tal forma. Nós realizamos o do batismo porque acreditamos que as crianças são o povo de Deus. A criança não é a igreja do futuro. A criança é a igreja do hoje, porque a criança é povo de Deus. É por isso que nós não temos uma preocupação grande de impedirmos das crianças correrem, de fazerem barulho na igreja. Porque elas são povo de Deus. Elas são mais novas, às vezes fazem barulho, com certeza. Mas elas são povo de Deus. Como nós. Elas pertencem à aliança do Senhor. Como nós. E nós somos chamados a cuidarmos dessas crianças como irmãos e irmãs na fé. E se Deus aprovar, um determinado dia, elas poderão cantar que muito antes de qualquer nota, Deus tinha feito uma aliança com elas e as salvado. Mas enquanto elas não fazem isso, nós podemos fazer e cantar diante de Deus, de que nós fazemos parte da aliança dele e as crianças da nossa igreja também fazem parte pelas bênçãos dos pais. Vamos